Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pangeia Cast, a existência cotidiana. Como eu gosto sempre de falar, mas é bom repisar, é uma palavra que eu gosto de falar, é um podcast fenomenológico. Nós não temos roteiro, a gente tem um tema, a gente tem sempre um convidado que domina esse tema que a gente vai falar e a gente vai fluindo na maneira que for surgindo as questões. Isso. E aqui comigo, mais uma vez, minha parceira Thaís. Tudo bom, Thaís? Tudo ótimo. Mais um, Pangeia Cast, esse podcast fenomenológico. E tu disse assim, né, que a gente tem sempre um convidado especialista no assunto e a gente também com muita vontade de fazer isso acontecer, né, de trazer conteúdos aí não só para psicólogos e futuros psicólogos, mas para pessoas interessadas, né, nessa área, em conhecer o que a psicologia tem para contribuir com a vida cotidiana. Hoje a gente está recebendo uma convidada extremamente especial, a professora Maria Emília Miranda Álvares, que é doutoranda no PG Cult, na UFMA, mestre em saúde materno-infantil pela UFMA, especialista em psicologia do esporte, avaliação psicológica, especializando em neuropsicologia, docente do curso de psicologia da UNDB, psicóloga clínica, psicóloga do esporte e psicóloga educacional na CEMED, Paço do Lumiar. E aí não tinha assunto melhor para a gente convidar a Maria Emília do que apresentar um pouco a psicologia do esporte, né? Muito tomados aí por esse espírito olímpico, né? Que ainda não nos deixou, a gente ainda está vivendo as Paralimpíadas, né? Então, muito importante a gente aproveitar esse boom, né? A gente viu aí muitos atletas retomando ou falando sobre a importância do acompanhamento psicológico, né, para o esporte de alto rendimento. E aí a gente quis aproveitar nessa onda para trazer para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, um pouco dessa área, né? E não tinha como a gente pensar num outro nome que não você. Seja muito bem-vinda. E eu queria te deixar à vontade para fazer uma fala inicial, já explicando para quem está ouvindo para a gente, né, como a gente pode pensar a área da psicologia do esporte. Oi, gente, tudo bom? Boa noite, né? Estamos aqui nesse momento no podcast do Pangeia, né, chamado Pangeia Cast. É com muita satisfação que hoje eu estou aqui, agradeço o convite do Pangeia para estar falando de um tema que é muito especial para mim, que é um tema da psicologia do esporte. Então, assim, tô bem feliz, né, de estar hoje aqui trazendo para vocês que estão aí ouvindo, né, para vocês que estão assistindo, mais sobre essa área. Bom, né, sobre a tua pergunta, então vamos logo ao assunto. E uma questão, me sinto muito à vontade também, né, sabendo que esse é um momento fenomenológico, até porque é a minha orientação, né, dentro da área da psicologia, minha visão aí de ver o mundo. Então, estou assim me sentindo em casa. Então, pois bem, né? Vamos aos fatos agora. A psicologia do esporte, né? O que seria, né? Essa área da psicologia do esporte. Ela é uma área que ela, na verdade, nasceu dentro das ciências do esporte. Os esportistas, os profissionais que trabalham, né, ou trabalhavam, se a gente for falar num contexto histórico, né, que trabalhavam com essa área, eles sempre suscitaram, né, interesse sobre aspectos psicológicos. Então, se a gente fosse marcar temporalmente, né, o nascimento da psicologia do esporte, ela acontece ali por volta de 1890, né, quando um norte-americano, pela primeira vez, né, claro, que a gente tem como dado, né, anotado, ele teve interesse em saber por que os ciclistas eles tinham tempo melhores de treino quando eles treinavam juntos do que quando treinavam sozinhos. Né? Então, ele teve, né, o nome dele era Norman Tripley, que é considerado um precursor dessa área da psicologia do esporte, a partir dessa curiosidade, né, dessa pergunta-problema, né, que surgiu naquele momento. Então, se a gente for perceber, né, a gente vai ver que a psicologia do esporte ela tem uma origem ali, né, ela está ali acontecendo no mesmo tempo que a própria psicologia como ciência, ela está acontecendo, né, também, né? Então, a gente está vendo interesse
de se estudar sobre tempo de reação, aprendizagem motora, né? A gente está vendo o interesse nessas questões mais motivacionais, né? Como ele mesmo estava estudando naquele momento, e a psicologia ela foi acontecendo dessa maneira, né? Mas só que ela teve um interesse, né, dentro da área do esporte. Para a psicologia mesmo, ela só vai acontecer ali para a década de 60, quando algumas universidades ali nos Estados Unidos, elas separam o interesse da psicologia do esporte da psicologia da aprendizagem, né, que tinha dentro dessa faculdade, e aí resolve fazer essa disciplina virar uma disciplina mais autônoma, né, com interesse mesmo em aplicar para atletas, para estudar teoricamente, e aí isso está acontecendo nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que, enfim, a gente tem o dado e os escritos, né, históricos dos Estados Unidos, mas isso também estava acontecendo em outras partes do mundo, na ex-União Soviética, na Alemanha, né, oriental. Existiam também, assim, a gente sabe que já tinham também estudos relacionados a essa prática, né, do esporte, até porque o esporte dentro dessas sociedades, que eram as sociedades soviéticas, ele era uma moeda de troca, né, dentro dessa sociedade. Então, assim, a sociedade tinha que se preparar fisicamente, porque quando ela demonstrava, né, as pessoas demonstravam que estavam preparadas fisicamente, elas ganhavam uma série de coisas. Então, eles elaboravam uma série de atividades, né, para o povo praticar e ali demonstrar e ganhar, né, alguns brindes, né, que eles davam nesse tempo. Então, a gente tem, né, essa história aí acontecendo. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a psicologia do esporte ela começa dentro das faculdades de educação física, mais precisamente lá na década de 30. Isso quem trouxe para a gente o conhecimento foi até a professora Cristiane Carvalho, né, que é daqui do Maranhão, foi minha professora e mestre, né? Foi. Olha aí, Cris. E minha professora também. Pois então a Cristiane marca, né, a nossa vida e marcou muito a minha vida, porque ela, assim, plantou em mim essa semente, né, o interesse de estudar a psicologia do esporte, e hoje a gente é parceira, né, nessa atividade, nesse campo, durante muitos anos mesmo, aqui no Maranhão. Já fizemos alguns trabalhos interessantes, né, de bons resultados aqui também. E aí ela estudou, né, que a psicologia do esporte ela começa dentro das revistas de educação física, quando as pessoas que não eram necessariamente psicólogos, porque não existia, né, psicólogo nesse tempo, na década de 30 aqui no Brasil, elas escreviam sobre aspectos psicológicos, liderança, motivação, aprendizagem nessas revistas. Mas oficialmente, enquanto aplicação, a psicologia do esporte ela começa na década de 50 com João Carvalhais dentro da Federação Paulista de Futebol e mais precisamente no São Paulo Futebol Clube e na Seleção Brasileira de 1958, fazendo uma atuação em psicologia do esporte com o plantel, né, com a equipe naquele momento. E aí a gente tem um início oficial, né, na década de 50, em meados de 55, 58, né, que foi a década o ano da Copa, né, da primeira Copa que o Brasil ganhou, o Mundial, né, e aí existia um psicólogo do esporte que estava dentro dessa equipe. Aula de história, né? Cara, massa. Eu queria duas coisas assim. Coisa que você falou. Primeiro, é interessante ver, você falou dos Estados Unidos, da União Soviética, que sempre foram potências esportivas, né? Daí você vê a importância dessa psicologia do esporte, né? Mas a minha pergunta aqui é mais em termos de objeto, né, da psicologia do esporte. A gente fala não só de esporte de alto rendimento, mas esporte do dia a dia, né? Tem alguma diferença entre uma atividade física, no meu entender? Todo esporte, né, tem atividade física, mas nem toda atividade física é um esporte. Só para poder entender e delimitar um pouco mais de que trata e qual o objeto da psicologia do esporte. Perfeito, né? Então, um segundo momento, né, após esse recorte mais histórico, né, para contextualizar a área,
é interessante que a gente fale desse objeto e até mesmo das perspectivas que a gente tem hoje, né, para a área. A psicologia do esporte hoje, ela vira psicologia do esporte e do exercício, né? Ela amplia, né, a sua nomeação mesmo. Por quê? Porque, como você bem mesmo pontuou, né, a gente está falando de esporte, a gente está falando de exercício. Isso é a mesma coisa? Isso é diferente? Pois é, dentro da área do esporte, eles classificam diferentemente, né, essas perspectivas. A perspectiva da atividade física, do exercício físico e do esporte. Se você perceber, a atividade física é qualquer tipo de movimento músculo-esquelético, né, que a gente está fazendo. Varrer, subir uma escada, né, andar. Mas quando você fala de exercício físico, você está falando de movimentos musculoesqueléticos que são organizados, sistematizados, planejados com um objetivo. E aí, quando eu estou falando de esporte, eu estou falando de uma prática regulamentada, né, de exercícios físicos com alguns objetivos que não só, né, a aprendizagem motora, né, ou de repente o bem-estar, às vezes, né, como o exercício tem, mas numa perspectiva de vitória, né, numa perspectiva competitiva, né, onde existem regras, né, onde existe uma institucionalização, recursos, né, que são dados ali para o esporte. Então, se você perceber, o esporte, ele ultrapassa, né, o entendimento que ele é só um movimento, né, biomecânico. A gente está vendo isso acontecendo no exercício físico também, né? E aí, quando a gente está ultrapassando, né, essa perspectiva do biomecânico, do fisiológico, né, desse movimento, a gente está vendo chegar exatamente esses processos sociais, psíquicos, né, entrelaçados, culturais também, que aí é onde a psicologia ela chega, né, e consegue dar conta, né, consegue tentar pensar, né, mais sobre isso. Então, se eu fosse definir, né, psicologia do esporte e do exercício, eu diria que essa é uma área que tenta entender, né, através da psicologia, e aí eu reparto essa psicologia em 3 perspectivas, questões cognitivas, Sim, comportamentais e emocionais, que estão acontecendo dentro, né, desse contexto de prática, tanto de esporte quanto de exercício físico. Então, o psicólogo do esporte é esse, né, que tenta entender esses processos psicológicos nessa situação. Então são muitos, né? Então são muitos processos envolvidos. Sim. Porque a minha pergunta era justamente essa, né? Para tentar, porque quando tu estava fazendo o mapeamento histórico, né? Sim. A retomada histórica, né? Ficou muito claro para mim que antes mesmo da institucionalização da profissão no Brasil, antes de 62, e a gente sempre fala isso, né? Que a profissão foi regulamentada em 62, mas que antes disso as ideias psicológicas já circulavam, né? Já estavam a todo vapor, né? Então, ficou muito claro para mim que essas ideias sobre os processos psicológicos envolvidos na prática do esporte já eram estudados por um certo grupo, Sim. né? E você falou de motivação, o primeiro, né, educador físico, a primeira pessoa que se propôs a curiosidade de, né, entender esses aspectos, ele estava, eu acho que, investigando, então, né, a coisa do ciclista lá, Isso. por que o rendimento deles era melhor quando eles treinavam em grupo. Eu acho que ele está estudando motivação, Isso. não é? Uhum. E aí a minha pergunta era essa, para entender quais são os processos psicológicos, né, além da motivação, envolvidos nesse estudo, envolvidos nessa prática, assim, além da motivação. Aí tu falou dos aspectos mentais, cognitivos, né? Sim. Então a forma como aquele indivíduo aprende. Então, assim, né, dependendo da perspectiva, né, a gente sabe que exercício físico e esporte, ele é praticado em toda a faixa etária, né, em todo um contexto, né, em vários contextos, na escola, num clube, enfim, numa praça, numa praia, né, você está vendo essa prática. Então, primeiramente, a gente olha, né, essa pessoa e tenta entender qual é a realidade dela ali dentro daquela prática. Se eu estou numa realidade de competição, né, de esporte, muitas das vezes de alto rendimento, eu vou
dar uma direcionada, né, para investigar aspectos psicológicos mais necessários, né, nesse processo. Então, seria o quê? Seria uma questão ligada à concentração, né, e à atenção, que é muito exigido dentro do esporte, uma regulação emocional, né, desse sujeito, até porque ele vivencia momentos lá de avaliação, né, momentos de embate. Então, a gente também observa a própria questão da motivação, né, que faz parte do contexto, os objetivos, as metas, né, que essa pessoa tem, a perspectiva relacionada ao raciocínio dele, porque muitas das vezes no esporte você lida muito com a questão tática, né? Não é só simplesmente uma questão operacional ali, mas ele tem que compreender tática, né? Ele tem que entender mais abstratamente o que o treinador, né, ele fala, né, para esse atleta. E aí a gente, dentro desse campo da emoção, que é muito comum, a perspectiva da ansiedade, né, pré-competitiva, né, ou competitiva também, que a gente percebe. Aí a gente vai para uma área mais de iniciação, né, esportiva, aí a gente vai ver processos de aprendizagem, né, quando é criança, quando está lá na iniciação, a gente vai ver também objetivos, né, motivação dessa criança, às vezes dependendo do esporte, tanto no alto rendimento quanto nesse esporte mais de base, os processos de socialização dela, né, como ela interage, né, como ela lida com a hierarquia, né, dentro desse espaço, já que tem um técnico, às vezes tem um capitão da equipe, né, processos de liderança também, né, quando a gente está falando de grupo, quando a gente está falando de coesão, né, desse grupo. Então, assim, é uma infinidade, mas depende, né, dessa área, desse local e dessa faixa etária, né, que você está atuando, né, para saber que não, desses processos. Não é uma fórmula pronta, né? Exato. Sim. Vai depender de como aquela pessoa, né, chega, se apresenta, como ela vivencia a realidade esportiva, né, ou do exercício. Porque é isso, não dá para você, por mais que você ache assim, né, que no esporte sempre há um processo de ansiedade, mas... Enfim, a ansiedade a gente sabe que é uma questão regulatória mesmo, né? Você precisa da ansiedade, né? Muitas das vezes. E às vezes os atletas chegam, né, nesse sentido de querer fazer essa ansiedade desaparecer, né? De querer não sentir essa ansiedade. Ou muitas das vezes aquela não é nem a situação, né, daquele atleta específico. Às vezes ele está muito mais preocupado... ou a questão é que falta isso, né? Às vezes ele está muito lento, às vezes ele está muito sonolento, ele acha que ele não tem aquele embate, né? Aquela preparação, aquela ativação, né? Para estar naquele processo. Então vai dependendo muito, né? De uma pessoa para outra mesmo. Assim, a gente pode falar de casos concretos. A minha vida eu sempre gosto de trazer para cá. Eu sempre fui apaixonado pelo esporte, desde pequeno, né? Já fiz vôlei. Eu também. Tudo, né? Fui polivalente. Surf, beach tênis. Uma coisa que eu acho muito interessante, aí esse primeiro recorte eu vou falar de esporte mesmo competitivo, e depois eu queria falar, depois da próxima pergunta aí, já está engatinhada, que é sobre esse efeito social do esporte. Mas em termos de rendimento, você observa, vamos imaginar, teve um livro que eu li que me deu uma percepção muito boa, chamado O Jogo Mental do Tênis. Se você observa o jogo de tênis, eles estão no nível de capacidade técnica e física idêntico, praticamente. O que muda é justamente nessas 3 horas de jogo, como você consegue manter a concentração, lidar com a ansiedade de ter errado um ponto, né? E você vê isso também em esportes coletivos, né? Você vê, por exemplo, tem um time que ganhou de futebol, não vou dizer o nome do time, para não evitar problema. Ano passado ganhou quase tudo, esse ano estava brigando para não ser rebaixado. Mesmo time, mesmas pessoas. O que aconteceu? Não vai longe, fala do 7-1. Né? O 7-1 não dá para ir tão longe, né? A gente tem um emblemático. Esse nem fala disso aí. Então, o que eu percebo? Eu percebo que existe uma intervenção preventiva
para esses atletas entenderem, né, que a ansiedade é normal, como lidar com isso, mas também tem uma atuação que tem que ser mais emergencial. O que está acontecendo agora. Caramba, não mudou nada do ano passado, mudou só a forma de pensar. Sim. Então a gente observa, né? A gente vai observando, principalmente dentro do esporte de alto rendimento, que as coisas elas são muito rápidas, né? E às vezes é muito difícil dentro desse esporte de alto rendimento, né? Como você mesmo falou, ter uma discrepância, né, muito grande entre adversários, né, que competem ali ou que estão brigando pelas primeiras posições. Eles são muito iguais no sentido de que eles fazem a mesma coisa, sabem jogar, né, têm a técnica, né? A gente vê mais isso em esporte individual, né? Sim. Vamos ver ali Simone Biles e Rebeca Andrade. A final do tênis também nas Olimpíadas foi muito, né? Eles ali têm praticamente, né, uma proximidade, né, em termos de competência mesmo física. Mas aí vem, né, essa questão psicológica. Eu li esse livro também, né? Eu sempre fui uma apaixonada por tênis, acompanho, né, o circuito de tênis, né? E ele é um livro bem, assim, digamos, notório, né, para todo psicólogo esportivo, né? Ele hoje também é levado para empresas, né? Ele não é psicólogo, ele é treinador, né? Mas ele virou, né, uma espécie de coach, de treinador esportivo, né? Nessa perspectiva mais mental. E aí é interessante, né, ver essa nuance, né, que existe. E que, às vezes, um processo psicológico, uma preparação, uma noite melhor dormida, né, que o outro, né, nesse processo, às vezes um apoio, né, que essa pessoa tem ali num determinado tempo, naquele momento específico, né, às vezes uma regulação, né, uma respiração, um relaxamento, né, que essa pessoa pode fazer a mais do que o outro, né, às vezes falar do próprio medo, né, falar dessa própria ansiedade ali, se ele tem alguém para escutar, pode ser o diferencial, né, dentro desse lugar. E, assim, é claro que tem que ser preventivo, mas geralmente o que a gente tem de experiência é que as coisas no Brasil só começaram a acontecer preventivamente nessa área do esporte há pouco tempo, quando as Olimpíadas do Rio, né, elas foram demarcadas, né, que seriam no Rio. Então, ali meio que o COB ele começou, né, a se preparar naquilo que a gente chama do pilar mental, né, dentro da preparação técnica, tática, psicológica, nutritiva, enfim, dos atletas nesse espaço, mas a gente sabe que tem as intervenções, né, que são feitas de forma pontual, né, de forma mesmo mais rápida, né, que é necessário para o atleta dentro daquele contexto. Mas, para isso, esse atleta ele tem que ter uma história com esse psicólogo. Não adianta chamar alguém só para dar uma palestra, né, só para falar que não, porque tem que ter história. Tem que estar no clube. Isso. Não adianta. Eu falo muito isso, né, porque assim, eu acompanho, né, alguns alunos, né, nesse estágio de esporte, nesse processo, e a gente sabe que na psicologia a questão do vínculo é uma questão primordial. Não adianta eu ir para um lugar e fazer uma palestra, ou dizer aquilo, ou disponibilizar uma técnica, né, de relaxamento, ou de visualização, né, para alguém, se aquela pessoa ela não tem confiança, né? Se ela nem mesmo entende o que é aquele trabalho, se ela não se engajou primeiramente naquilo, né, se ela não fez aquele contrato mesmo psicológico, né, de se dedicar, porque o treinamento psicológico, esse pilar, né, mental e psicológico que a gente chama, né, na preparação dos atletas, ele é tal qual um treinamento físico. Isso tem que ser treinado. Isso. Né? Se eu não faço visualização ou relaxamento, não adianta nada eu dizer para o atleta ou alguém chegar para mim e dizer, Emília, faça um relaxamento hoje que você vai se sentir melhor. Mas eu não sei, né? E nem adianta fazer isso na véspera, né? Porque vira um fator estressor para esse atleta. Mais uma cobrança. Coisa que ele tem que lidar e ele não sabe direito como lidar. Então, mesmo na intervenção pontual, se ele está muito ansioso, se ele está
com aquela ansiedade somática ali, com todos aqueles... aquela produção, né, corporal do tremor, né, do ataque cardíaco, aquilo que incomoda mesmo, né, a pessoa, se ele não tiver minimamente estabelecido, entendido esse trabalho da psicologia do esporte, ele não consegue, né? Não consegue ser tão efetivo. Então, essa história de pessoal só chegar e dar palestra, assim, um dia antes para a equipe, que geralmente é algo que a gente observa muito em alguns contextos do esporte aqui do Brasil, é só um paliativo, é só para dizer que teve, né? Então, esse profissional, a gente que está nessa área, né, e já buscando, né, a afirmação, né, dela, aqui dentro do Brasil, a gente está o tempo todo, né, tocando nessa tecla. E aí o que a gente está vendo agora é que os atletas de alta competição, né, esses de alta performance, eles estão entendendo mais, né, essa necessidade de se preparar psicologicamente. Então você vê uma Simone Biles que chega e diz que não vai competir porque ela não está bem, né? Para cuidar da saúde mental, né? Exato. E você vê muitos outros. A própria tenista lá, Naomi Osaka, no tempo, né? Que ela pediu o afastamento também. E alguns outros, se a gente for procurar em termos de reportagem que a gente tem acesso, né, muito a essas falas, a gente vai encontrar um atleta, ele se posicionando e pedindo, né, esse tempo, nesse momento que era uma coisa que era inimaginável, porque dentro da própria construção do que é a área do esporte, essa área, ela tem, assim, uma forma, né, de lidar com as coisas muito bruta, né, uma forma, assim, às vezes de uma masculinidade, né, dentro desse espaço, né, que tem que ser aquela que é a hegemônica, né, muito forte. Então, um atleta que demonstra, né, um processo como esse, né, de necessitar do apoio, né, de alguém, de um profissional, de um auxílio, de poder relatar que ele está sofrendo, né, dentro desse lugar, às vezes era visto como uma fraqueza. Sim. E aí imagina você ver um atleta, né, e pensar que ele é fraco, ou ele achar que ele é fraco, né, já que é um ambiente, né, já que é um contexto que exige uma certa fortaleza, né, dessa pessoa. É como... E aí a gente pode ir, assim, para muitos desdobramentos. Eu estou aqui falando e estou pensando. Se você vê o próprio rótulo que se coloca nesse atleta, como se ele fosse alguém sobre-humano, né? Frio, né? Frio, ele tem que... porque ele tem essa questão de fazer coisas que geralmente as pessoas que não são atletas não fazem. Exato. Então imagina uns saltos daquele, né? Não é todo mundo que faz, né? Um salto. Então geralmente a população, né? E todos ali em volta tem essa noção de como se eles fossem um herói, máquinas. Né? Máquinas. Ou mas até as máquinas precisam, né? Exato, de algum tipo de manutenção, de ajustes, né? Sim. Ai, tem tanta coisa que eu quero te perguntar. Mas enquanto tu falava, né, assim, sobre esse cuidado preventivo ou esse cuidado interventivo de emergência, tu demarcou algumas coisas que podem fazer a diferença no resultado de um atleta, né? Como uma noite melhor dormida, como a possibilidade de falar sobre as próprias emoções. E aí, enquanto eu te ouvi, e aí a gente fez uma breve comparação, assim, do nível, né, de como esses atletas muitas vezes estão muito parecidos ali no nível, né, de rendimento, né, naquilo que eles entregam. Rebeca e Simone, por exemplo, um nível técnico muito similar, né? Mas se a gente parar para pensar em questões sociais, né, tem uma distância, um abismo, né, que eu como torcedora leiga, totalmente leiga, assim, eu não sou um atleta, tô longe de ser um atleta, mas como brasileira, né, eu olho para a Rebeca e eu sinto um orgulho gigante, porque assim, sendo brasileira eu imagino o que uma mulher como ela, né, que veio de a gente sabe de um histórico de vida, né, que ela contou já em entrevistas, que às vezes ela não ia treinar porque a mãe não tinha dinheiro para pagar a condução, né, até o lugar do treinamento. Então, assim, essas questões sociais, elas também influenciam muito.
né, nessa questão do acesso ao psicólogo, no acesso a esse trabalho mais preventivo e nessa construção que você estava falando, né, isso de manter a psicologia como algo muito da elite, né, isso aí ou então nesse lugar de frescura, né, como a gente já ouviu de muitos jogadores de futebol dizerem que não precisam de psicólogos porque é coisa pra doido e ninguém ali tem problema, né, mas aí quando a gente sofre, por exemplo, um 7-1, a gente vê os nossos jogadores, né, em campo chorando, né, e mostrando toda a vulnerabilidade que eles não se dispuseram, né, a enfrentar ali antes. Então, assim, só para eu entender essas questões sociais, esses atravessamentos, o que tem sido possível hoje, diante, né, da realidade do psicólogo escolar, né, nessas situações, assim, como o Brasil, né, como tem sido possível alcançar essas pessoas na periferia, nas comunidades, né, porque muitos dos nossos melhores atletas vêm de lá, né. Sim. Interessante, tu falou psicologia escolar, mas eu entendo, né? Meu Deus, eu falei falou escolar, psicologia. Né? Tu falho, gente. Tu falou psicologia escolar, mas é interessante Deus. porque tu mesmo tá pensando nessa perspectiva do esporte como um formador, né? Sim. O esporte como esse processo formativo, né? Como esse processo educacional. De fato, a gente não tem como fazer uma dissociação, né, de aspectos socioculturais, né, do esporte. E, enfim, no Brasil, essa nem é a pretensão, até porque a gente fala que no Brasil a gente tem uma psicologia do esporte que é muito nossa, né, e muito própria, que é atravessada por esses processos sociais. Né? Então, eu não posso desconsiderar esses fatores na vida desses sujeitos. Então, a gente sabe que, por exemplo, um atleta maranhense, para ele chegar num alto nível, ele com certeza terá 1001 barreiras a mais do que alguém que nasceu em São Paulo, né, que treina o mesmo esporte que ele, que tem a mesma habilidade que ele. Então, se não é só pela habilidade, a gente sabe disso. E aí é uma coisa que também a gente, quando trabalha dentro dessa perspectiva formadora, né, o psicólogo do esporte dentro do contexto educacional e formador, a gente discute muito isso, né, com os atletas e também com os treinadores, porque é aquela linha tênue. Você sabe que tem ali um garoto, muitas das vezes, que sonha em ser um jogador de futebol. Geralmente, no Brasil, a gente encontra, né? Ele tem esse sonho. Mas eu também não posso tirar esse sonho. Mas eu sei que isso é complicado, né, de acontecer. E aí, a perspectiva ali que a psicologia ou mesmo a sociologia do esporte, né, ela traz, né, como visão, né, para essas pessoas que estão na frente desse processo educacional esportivo, é ser realista, no sentido de que o esporte aqui, muitas das vezes, ele pode gerar futuros atletas de sucesso. Pode, a gente até tem, né, atletas maranhenses, mas na grande maioria não, né? Essa peneira, esse funil, ele é muito estreito e fica muito mais difícil quando a gente está falando de aspectos sociais, né, econômicos aí, né, e culturais. Então, imagina uma família tentar custear um atleta dele tendo que ir para o sul, né, tendo que ir para o sudeste, que é o centro que a gente tem hoje de esporte no país, para que ele consiga se desenvolver, né, em termos mesmo maturacionais, né, em termos esportivos. Então, a gente entende, né, a gente sabe dessa questão. E quando a gente está trabalhando, a gente trabalha não numa perspectiva de escolinha fomentadora de talentos, né, mas num processo educativo mesmo, né? A gente aqui no Maranhão, a gente tem um esporte que ainda é muito amador, né? Então eu acompanho, né, esse esporte daqui há muito tempo. Tão amador que ainda não se pensa, né, em questões mesmo de ciência para poder agregar. A psicologia do esporte é esse, né? Hoje, nos grandes centros, a psicologia esportiva, né, e do exercício, ela é uma área científica que está presente. Sim. Né, nesses espaços mesmo, porque entendem como é necessária para a preparação e para o treinamento.
mas a gente tem uma realidade aqui que ainda não percebe, ou enfim, não quer investir, eu acho que até percebe. Talvez não queira investir, né? Não é prioridade. Nesse processo, não é prioridade, as prioridades são outras. Mas a gente faz um trabalho para que esse indivíduo, essa pessoa que está na base, que está se desenvolvendo, ela se desenvolva como pessoa, né? Sim. Como pessoa. Então, a gente tem muito isso, né, no nosso foco, diante das possibilidades. E, claro, aproveitando e tendo o esporte ali para trabalhar, né, muitos aspectos. A questão de inclusão, né, a questão de gênero, né, que é muito forte, né, dentro do esporte. Hoje, as questões raciais, étnicos, raciais, que cada vez tem chegado mais na mídia, isso tem ido para a ponta, no caso, para a base, para essa discussão mesmo, né? Então, a gente tem tido um foco maior, né, e mais preciso nesse cuidado. E isso graças a essa psicologia do esporte que é fomentada e produzida no Brasil, que não pensa só o atleta na sua individualidade, né, como se ele fosse o único responsável pelo seu sucesso, né, ou pelo êxito dele, mas de toda uma conjuntura, né, de todo um contexto, né, social também. Olha, já respondeu parte da minha pergunta, mas vamos fazer assim mesmo. Bora lá, bora aprofundar. Esse caráter de formação, né, do esporte, a gente tem que mudar a nossa política pública, a forma de ver, como ver a psicologia do esporte, como ver o esporte. Porque a gente não está falando aqui em formar atletas. Não. A gente está falando em formar pessoas, que essas pessoas consigam evoluir emocionalmente, cognitivamente nesse processo. O esporte como ferramenta de mudança. Então, eu acho que isso seria fundamental ter uma escola de esporte em cada escola, pública ou particular, porque você vê que o esporte já é o primeiro contato com umas dificuldades muito grandes que você traz de casa. Por exemplo, no começo da minha vida esportiva, né, eu tinha muita dificuldade porque eu tinha uma autoestima muito baixa. O esporte, você está ali competindo com outras pessoas, você fica com medo de errar, e eu me escondia na quadra. A partir do momento que eu fui ganhando habilidade e fui entendendo esse processo, fui tendo a socialização com os colegas, esse processo, eu digo que o esporte mudou a minha vida. Até timidez em relação a tudo. Então, para mim, eu nunca fui um esportista, você falou que eu fui mediano em tudo, eu sempre tive uma habilidade. Mas nunca tive a intenção de viver do esporte ou coisa parecida. Mas o meu caráter, a minha personalidade, o esporte, ele mudou de uma forma assim, incrível. E eu observo, se o governo, né, se as pessoas mudarem esse olhar, não pensar, o que acontece hoje no Brasil? Eu falo da Rebeca. A Rebeca, ela remou sozinha por muito tempo. Sim. Quando ela começou a ver alguma coisa, falou, opa, vamos botar um psicólogo ali para ela, mas depois de muito tempo. E, na verdade, independentemente dela chegar a ser uma Rebeca, você treina muita coisa, muitas habilidades sociais e emocionais. Então, essa visão, acho que falta para a política pública. Não estou querendo criar só atletas. Quero pessoas melhores. Exato. É isso mesmo. A gente percebe o esporte como uma ferramenta, né, formativa, né, uma ferramenta mobilizadora, mas a gente pensando nesse processo conjuntural, a gente sabe que a gente tem um país que peca muito, né, que perde muitas oportunidades, né, por conta disso. Então, a gente, só fazendo um exercício assim, de pensamento, se Rebeca, ela chegou onde chegou, com toda essa dificuldade, imagine mais pessoas tendo possibilidades, né? Então, assim, ela, para a gente não ter aquele viés de pensamento de achar que esse é o correto, né? Porque ela tem sucesso, então, para não cair naquele discurso de que ela conseguiu porque ela fez, né? Aquela meritocracia, né? Como foi ela, você também pode fazer. Não, né? Não é bem assim. A gente pode perceber que ela também estava num contexto de centro, né? Ela conseguiu se mudar para um centro, né, de treino de ginástica. Nem sempre, né, talvez algumas garotas que treinavam com ela no momento, né, que tinham possibilidade de florescer também, não tiveram as mesmas... Sim. Sorte, né? Ela passou uma chuva, parece. Não, foi a Biles, né? A história é interessante, que ela estava indo para um lugar, teve uma chuva,
E ele foi se abrigar dentro de um estádio que tinha ginástica. E aí viu. Aí viu e ficou apaixonada. Sim, Olha só, tinha destino. sim, exato. É todo um encontro, assim, né, de fatores que acontecem. Então, assim, imagine, né, você tendo mesmo uma preparação, né, você tendo ali um investimento e não deixando isso acontecer só quando a pessoa surge. Então, quando a gente vê Olimpíadas e tem aquele fetiche ali, né, com as medalhas, né, com o quadro de medalhas, você entende, né, por que o Brasil, ele não tá, né, naquela posição, né, que as grandes potências esportivas do mundo estão. E aí você vai ver a história desses países, cada um à sua maneira, né, tem uma forma, Sim, né, de investir no esporte desde a base. Você concordando ou não, né, com essas políticas, né, que são aplicadas. Mas é isso, existe uma política, né, aplicada ali para fomento mesmo desses atletas. Que aqui, quando a gente vê a Paralimpíada, né, a gente vê de uma outra forma, né? O Brasil, ele tem um investimento mesmo na política destaca, nacional, né? De Muitíssimo. pessoa com deficiência, que dá acesso para essas pessoas a partir de hospitais como Sara, né? Para que elas tenham esse contato mesmo num processo mesmo de ressignificação da existência, né, desses sujeitos, porque às vezes a deficiência ela pode ser adquirida, né, ou ela pode ser congênita, mas é uma forma, né, dessa pessoa estar no mundo, né, uma forma ali, né, dela se posicionar. Então você vê uma outra perspectiva, né, disso. Então, assim, acredito no esporte, né, como um processo formativo, mas formativo tendo as bases, né, para isso. Tendo psicologia, tendo antropologia, tendo serviço social, tendo o professor lá de esporte e educação física, né, tendo o agente de saúde, né, que possa dar, né, cobrir essa pessoa ali com as outras necessidades dela, para que ela consiga, então, né, amadurecer, né, e se desenvolver para uma prática, né, mais profissional. É como eu entendo, né, que teria, né, que acontecer. Naquele tempo das Olimpíadas de 2016, tentou-se passar pelo Congresso, né, uma lei de obrigatoriedade de presença de psicólogo do esporte dentro de clubes. Né, mas não foi para frente, né? Ela ficou empacada ali, né? E aí perdeu o clima aquele momento, né? E aí não foi para frente. Foi uma tentativa ali, né? Que foi feita. Mas eu acho que uma boa alternativa, né, hoje para isso seria talvez capacitar psicólogos escolares que estão ali em contato, né? Porque ou até psicólogos sociais que estão, porque né, até isso é um pouco difícil, com né? Projetos sociais, com programas, a inserção, né, do próprio psicólogo escolar também ainda está difícil, né? Apesar da lei de 2019, mas ainda não vemos isso enquanto uma realidade. Essa empresa vem como custo, né? Exato. Um benefício. Exato. Teve algo da tua fala que tu mencionou rapidamente, né, de como o esporte e as questões que estão ali como objeto de estudo da psicologia do esporte, né, aparecem as questões de gênero, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, quando a gente olha, por exemplo, para a Copa de Futebol Feminina, que vai acontecer aqui no Brasil, e a gente não vê a mesma mobilização, né, do que a Copa de Futebol, né, masculina, não temos os mesmos investimentos, a melhor jogadora, né, brasileira, que já foi a melhor jogadora do mundo aí, sei lá quantas vezes, né? Então a gente tem uma referência, a gente vai sediar, né, o nosso país vai sediar aí a Copa de Futebol Feminina, mas a gente não está falando muito disso, né? E aí eu suponho que tem a ver com a própria questão da história das mulheres no esporte, né? Exato. Dessa inserção. Mas aí eu queria te ouvir um pouco sobre o que são essas questões de gênero para a psicologia do esporte. Esse é um tema, né, que, enfim, cada vez que passa, ele tem se intensificado em termos de estudo e de percepção, né, mesmo para os profissionais que estão nessa área. Então, a gente pode pensar o campo do esporte como um campo de generificação, né? É um campo que ele está ali dentro de um contexto, né, e de um sistema mais macro, né, que a gente vive na nossa sociedade,
como um lugar para criar gêneros, né? Sim. E performance de gênero. Então, os estudos de gênero, eles seguem muito por essa análise, né? Dentro dessa perspectiva. E aí a gente percebe a primeira coisa, né? Que, como você disse, a gente tem uma história, né? No nosso país com o futebol. Uhum. E quando a gente fala de mulheres dentro desse campo também. Por exemplo, existia uma lei no Brasil que proibia mulheres de jogar futebol, né? Ali na década de 40, era proibido, era caso de prisão, né? Era totalmente interditado. Então, Porque mudava o corpo da mulher, é isso. eles tinham essa questão de que a mulher ela como a ia mulher perder... é a mãe, né, dos filhos. Sim, E eu acho que sim. tinha uma coisa também ali com a Sim. questão do controle do corpo Ela também, não né? Dos exerceria, gestos, da feminilidade, entre aspas, né? Exato. Era um perigo para a família, né? Uhum. Era um perigo para a Nossa. criação dos filhos, onde ela deveria estar lá dedicada, né? Para aquela casa, dela estar treinando, né? Para poder jogar. Mas aonde tem repressão, tem resistência, Isso. né? Sempre tem esse embate, né? Então, mesmo com essa restrição, existiam, né, os jogos mais subversivos, né? Dentro desse espaço. E assim, o futebol feminino no Brasil foi se criando. Então, assim, a gente já teve, em contexto histórico, um grande entrave, né, para esse desenvolvimento. Agora que a gente tem um campeonato brasileiro mais organizado, né, para uma liga feminina, Sim. né, de futebol, mas ainda muito aquém, né, do que é essa liga Comentaristas, mulheres, né, que a gente Agora, não via, né, uma Agora árbitra. que tá chegando, né? Aham. Então, assim, um processo, uma visualização, né, sociocultural histórica, né, para se modificar leva muito tempo. Hoje a gente já tem ganhos, né? Hoje a gente já está tendo ganhos. Mas que existe a diferença? Existe. Porque aqui no Brasil a gente vê esse esporte, futebol, eu digo em termos de cultura, né? Sim. Como um esporte que molda gêneros masculinos. E a gente vê muito isso no senso comum mesmo, né? Assim, comparações. Sim. Né? Ah, essas jogadoras, esse jogo, né? Ou algumas falas extremamente machistas e misóginas, né? Sim. Em relação ao jogo masculino, quando se assiste um jogo, né, de um tipo de futebol mais, né, de uma categoria mais abaixo, mais aquém ali, né, de ouvir comentários misóginos de dizer, esse jogo aí tá parecendo jogo de futebol feminino. Sim. Como se o jogo feminino, ele tivesse menos qualidade, né, como se ele realmente fosse feio ou desinteressante, né? Só complementando, eu acho que tem duas lógicas. Tem uma lógica mercantil perversa, que eu já ouvi falar muito, né? E tem o machismo mesmo, dizendo que o que é esporte de homem, o que é esporte de mulher. Por exemplo, vôlei, beleza, feminino, é bacana, tem plateia, tem público. Só que quebrar essa barreira do futebol, que é o esporte, quiçá, o mais machista que existe, é uma luta muito difícil. Aí cai nessa loja mercantil. Fala o seguinte, por que existe essa diferença de salários, de patrocínio? Eu falo simplesmente, olha, o que paga o futebol são os patrocínios. Né? Então, os patrocínios são para o futebol masculino. Mas se você não fomenta o futebol feminino, nunca vai chegar nesse Exato. nível de patrocínio. Aí fica um looping. Então, é uma lógica perversa. Exato. Esse é o argumento de quem diz que não pode pagar o mesmo salário, não pode investir a mesma coisa no feminino que no masculino. Mas a CBF, só para terminar, a CBF, como uma confederação, ela tem esse dever moral de investir financeiramente no futebol feminino, independentemente do lucro. Exato. E aí a gente vai ver outras nações que investem, Sim, né? Estados Unidos, né? Bastante. E que, inclusive, essa lógica é contrária, né? Lá agora que está tendo investimento no futebol masculino. Os Estados Unidos é um exemplo claro disso. E lá sempre houve um entendimento de que esse esporte era um esporte de mulheres. Sim. Né? E aí eu acho que apesar de tudo, assim, dessa questão social, dessa questão de gênero,
né, dessa dificuldade de acesso das mulheres ao mundo do esporte, o que a gente viu agora nas Olimpíadas, né, foram as mulheres trazendo as medalhas de ouro, foram as mulheres dando show, né, as mulheres, inclusive, falando sobre a dificuldade, mulheres mães, né, enfim, eu fico toda arrepiada falando disso, gente, juro, mas, enfim, né, falando dessas dificuldades de conciliar esses, né, atravessamentos sociais, essas cobranças, pressão estética, né? Então, se olha, né? A gente precisa de uma lutadora de judô campeã, né? Dar uma entrevista dizendo que não existe corpo de atleta, que o corpo de atleta é o corpo que o atleta tem, né? As jogadoras do vôlei de praia, que também foram campeãs, né? Tendo que toda hora, né? Sendo jogando de short. ou então o pessoal falando que o corpo delas não era corpo de atleta. Então, assim, ainda tem que se justificar. É muito cansativo. Esse capítulo, né, da relação das mulheres, né? Ou eu poderia até ampliar, de corpos dissidentes, né? Ou não normativos, né? Dentro desse esporte, eles sempre foram... É um capítulo de muita violência, né? De muita violência mesmo, de muita opressão, né? De muita misoginia, Sim. de muito preconceito, de muita discriminação, né? Então a gente percebe isso dentro da história. E aí a gente tem múltiplos tópicos, né? Que a gente pode falar nesse caso. A gente pode falar dessa vestimenta. Por que as mulheres elas têm que jogar com aquele biquíni? E não podem jogar, né, ou competir com a roupa que elas querem. Tanto que você vê os embates e as resistências, o enfrentamento dessas pessoas mesmo, né? Quando você vê uma equipe de ginástica da Alemanha botando um colã inteiro na ginástica para poder competir, né? Sim. Um body, né? Inteiro, até o pé, né? Quando você vê a luta das mulheres que usam o jihad, né? Para poder participar. Quando você vê uma mulher que é mãe e, enfim, tá na sua licença maternidade, mas às vezes o clube não quer pagar ela porque ela ainda não tem totalmente os direitos trabalhistas, porque não se pensa que atleta é carreira, né? Carreira profissional. Né, muitas das vezes. Tem essa questão mesmo de ligar essa mulher, quando ela é interessante para o esporte, ao seu corpo. Isso. Antigamente, a mulher saía logo na Playboy, né? Tinha muito isso, né? Ela ia logo para uma revista masculina, né? A fetichização do corpo feminino, né? Ou então nessa questão, né? De você atrelar práticas masculinas, né? De homens, no esporte, quando você quer xingar eles, dizer que é uma prática de mulher, porque é um xingamento que geralmente para a masculinidade, o pior xingamento é esse homem de ser comparado a uma mulher, né? E aí você vê muito esse tipo de xingamento, né, dentro desse contexto. Mas, enfim, temos as resistências. Essa atleta agora da Argélia, né, que teve por não performar uma feminilidade. E aí a gente também pode trazer um outro recorte, por não ser das Américas do Norte, né, ou da Europa, e aí ela é julgada, e aí o seu êxito, né, esportivo, ele já é julgado, né, ele questionado, já é questionado, né, assim, indo para uma outra discussão também que é de gênero, mas que é bem presente dentro do esporte, que é essa questão mais ligada aos hormônios, né? Sim. Dentro desse contexto, né? Então, a gente tem, assim, um leque, né, de discussões, fora essa questão mercantil e dos salários que as atletas de tênis conseguiram, com muita luta, equiparar. Perfeito. Né? Como uma reparação histórica. Mas é porque elas não jogam 3 sets, né? Que eram o argumento, né, dos jogadores. Não interessa. Né? Não me interessa. Tem assunto aqui para 2 podcasts. Olha, a gente abre assim um leque de possibilidades quando a gente vai. Já foi convite. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Sim. Olha aí, passa rapidinho. A gente nem sente passar quando a conversa é boa. Mas muito boa. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito enriquecedor. Foi uma aula, na verdade. Sim. Nossa, muito bom. Estou muito feliz.
Eu também. E aí a gente queria te deixar o microfone aberto para tu fazer tua fala final. Se quiser divulgar algum projeto, algum curso, né, alguma atividade, como as pessoas conseguem te encontrar para aprender mais sobre psicologia do esporte? Beleza. Bom, gente, eu que tenho a agradecer, né, por esse momento e pela oportunidade. Né, espero que algumas pessoas se interessem, né, mais pela área. A gente sempre está querendo mais e mais estudantes, né, e psicólogos para disseminar, né, a prática da psicologia do esporte. Ultimamente, eu estou engajada nesses estudos, né, de atividade física, exercício, esporte e perspectiva de gênero. Né, eu adentrei aí um doutorado, né, agora, e eu vou trazer, vou estudar mais essa perspectiva. Eu gostaria de divulgar até um evento, né, que vai ter sobre gênero agora em outubro, tendências contemporâneas de gênero na América do Sul. Legal. E Caribe, que vai ser lá na UFMA, e eu vou estar lá com uma fala, uma apresentação de trabalho que vai discutir muito isso que a atleta argelina, né, a Imani Sekif, ela passou, né, a gente vai trazer uma discussão, né, então convido, né, para quem tem interesse em gênero, esporte, ou em gênero em outras interfaces. Esse evento vai ser bem legal, teremos nomes assim, referências. Top. Se não me engano, é 16, 17 e 18 de outubro, e teremos nomes de referência do gênero, psicólogos também, legal, né, que estarão participando lá conosco. E aí vocês podem me encontrar no Instagram, eu bota lá Emília Álvares, que vai aparecer, psicóloga do esporte. Eu geralmente estou aparecendo também, às vezes, nas mídias aí do Pangeia. Quem tiver interesse em atendimento nessa área esportiva, eu estou fazendo também, né? Pode procurar, ou palestras, né? Ou outros assuntos, né, relacionados a gênero e esporte. E, assim, só tenho a agradecer o momento, né? E essa conversa tão bacana que a gente teve. Foi ótimo. Obrigado. Foi muito bom mesmo. Tchau, Thaís. Tchau, pessoal. Até a próxima.